dos diferentes transtornos que a Organização Mundial de Saúde aponta como epidêmicos na atualidade, certamente acredito que esse é um prevalente, esse está acima de todos, né? Porque envolve todo o ser humano, porque todo ser humano é passível de experienciar esses ditos transtornos obsessivos. O Espiritismo, acredito, seja o complemento de todas aquelas diferentes escolas que fazem estudos a respeito da saúde mental, porque ele realmente vai dizer que antes do cérebro físico, antes da estrutura física através da qual nós nos servimos, existe realmente o problema de ordem espiritual que acaba determinando todo o resto. Nós vamos ver aí uma quantidade bastante expressiva de exemplos muito interessantes, evidentemente passíveis de uma avaliação, de uma reflexão, para ver até que ponto a gente acaba, de uma certa maneira, aproveitando esses conteúdos que o Espiritismo já há 166 anos nos traz, e agora cada vez mais ricos, né? Porque a doutrina espírita é dinâmica, ela não é estagnada, ela vai sempre avançando em vários sentidos, né? Então vamos começar aqui, porque o conteúdo é instigante, é muito interessante e certamente nos oferece muitos elementos para reflexão. Vamos lá. Começamos por uma introdução aí, apurando em algumas obras também bastante interessantes, alguns conceitos revestidos pelos autores. Primeiro é do próprio Emmanuel, o grande orientador do médium Chico Xavier, né, que afirma-se estar reencarnado desde o ano 2000. Nesse livro Pensamento e Vida, de 1958, ele, num capítulo dedicado à obsessão, ele vai falar o seguinte: toda obsessão começa pelo esboço vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. O nosso amigo Humberto de Campos, reproduzindo também o pensamento de algum autor espiritual, diz assim: o enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Aliás, a evolução é um problema educativo, né? Principalmente a evolução espiritual. Não a educação formal, como ela está colocada no mundo hoje, massificada, mas a educação do indivíduo como ser interexistente, o ser que na realidade é imortal. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade, que teoricamente se afeiçoa, isso é importante, né? A gente fala aí, principalmente nesses conceitos espíritas, mas ficamos só na teoria. Na prática, nós continuamos sendo os mesmos precários de todas as eras que já se foram. Então, a obsessão, quando nós alcançarmos esse vivenciar do ensinamento que o Espiritismo, sobretudo, nos traz, ou que Jesus nos trouxe, então a obsessão deixará de ser um flagelo para a natureza, convertendo-se num exemplo de sublimação para as entidades inferiores que o procuram. Então, a consciência particular ou individual inflamar-se-á na luz da consciência cósmica e os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Está no livro Contos e Apólogos. E por fim, esse extraordinário livro, também conhecido como Missionários à Luz, do André Luiz, pelo Chico Xavier, diz o seguinte: médiuns, inclusive nós outros, referindo a eles desencarnados, os desencarnados, todos somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhidos nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. O obsediado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Nós teremos 18 perguntas e respostas. A primeira delas: o transtorno obsessivo é um efeito derivado do que o Espiritismo denomina obsessão. O que é esse transtorno? Ou o que é a obsessão? É a ação quase que permanente de um ou vários espíritos estranhos que levam a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo,
mais ou menos como a dependência, né? Que por sinal é muitas vezes insuflada, alimentada, potencializada, ampliada pela ação de espíritos que dependem também das sensações que a droga, que o álcool, que o sexo, que o cigarro propiciam, né? Então, na realidade, isso acaba fazendo com que o problema seja uma fome quase que inestancável, uma sede implacável. A subjugação, que já é um nível mais avançado, é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem sofre, impelindo a pessoas mais desarrazoadas ações e, por vezes, as mais contrárias ao seu próprio interesse. A gente vê pessoas falando sozinha na rua, não é porque está falando no celular, mas muitas vezes elas estão sob a influência de espíritos desencarnados, aparentemente num diálogo, que para nós aqui parece mais ser um monólogo, né? Mas na verdade às vezes é realmente a interação entre encarnado e desencarnado. A fascinação, que é um nível mais avançado, é uma espécie de ilusão produzida, ora por raciocínios capciosos, e esta ilusão produz um engano sobre as coisas morais, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. Isso foi escrito por Allan Kardec em outubro de 1868, está lá na Revista Espírita, dentro de outro contexto. Qual a diferença entre loucura patológica e loucura obsessional? Nós estamos falando do século XIX, onde a questão da saúde mental começava a ser preocupação por parte da classe dos profissionais na área da saúde, né? E o Kardec já fez, em 1862, uma diferenciação entre um caso e outro, coisa que, mais recentemente, parece que em 2010, a Organização Mundial de Saúde, no CID-10, incluiu, né, uma diferenciação entre essas duas situações de loucura ou de insanidade mental que o indivíduo, às vezes, experimenta em sua vida. A loucura patológica, segundo Allan Kardec aprecia, é produzida por uma desordem dos órgãos de manifestação do pensamento. No caso, presume-se que seja o cérebro. Notemos que nesse estado de coisas não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude das suas faculdades, como demonstra a observação daquele que estiver estudando o caso. Então, às vezes, é uma deficiência na formação daquela estrutura através do qual o espírito se manifesta através da sua mente, ou seja, o cérebro, né? Apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para se manifestar. O pensamento, ou melhor dito, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessional, não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e comanda. Invariavelmente, segundo o futuro, quando Kardec disse isso, a base de informações não é tão rica, o futuro foi revelando que invariavelmente tem raízes fincadas num passado onde uma convivência não terminou bem entre dois seres. Um passou a guardar um rancor, uma mágoa, um ressentimento muito grande do outro, um ódio, e na verdade isso atravessa o tempo, não se dissolve até que a convivência recíproca colabore para que haja uma dissolução do sentimento alimentado por aquele que foi o vitimado lá atrás, que tenta ir à forra com aquele que lhe foi, de uma certa forma, algoz. No primeiro caso, é preciso curar o órgão doente. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede inoportuno, a fim de lhe restituir a liberdade. Então, se houverem hoje medicamentos, por exemplo, que possam ajudar a criatura a resolver alguma disfunção, por exemplo, o caso do esquizofrênico hoje, né? Esquizofrênico, evidentemente, descobriu-se que fisicamente ele, às vezes, dependendo do caso, tem uma carência de um elemento chamado lítio, que é posto através de comprimidos. Então, se ele tomar isso, ele tem uma vida relativamente normal. Ele tem um primo nessa situação, que através dessa medicação constituiu família, tem uma vida aparentemente normal. Agora, se não tem a medicação, se deixa de tomá-la, evidentemente ele acaba tendo surtos, né? Porque a parte fisiológica, ela não funciona do jeitinho que tem que ser, muitas vezes apenas repercutindo aquilo que o espírito carrega em si, no seu inconsciente, de lembranças, de registros daquilo que aconteceu no passado mais remoto. Casos semelhantes são muito frequentes e comumente tomam como loucura o que não se passa de obsessão. E o Kardec vai desenvolver toda uma argumentação em torno da necessidade do médico que cuida da saúde mental
ter esse conhecimento do ponto de vista espiritual para não fazer confusões e fazer prognósticos, diagnósticos e prescrições, às vezes perturbadoras mais do que a não ingestão de determinadas substâncias químicas que vão causar outros efeitos colaterais, para a qual deveriam empregar-se meios morais e não duchas, que era um procedimento que era da época e que seguiu até mais ou menos meados do século XX, né? Pelo tratamento físico e, sobretudo, pelo contato dos verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde esta não existia. Isso foi dito em 1862, e nós lembramos que os antigos hospitais psiquiátricos muitas vezes misturavam vários tipos de quadros patológicos, né? Às vezes apenas derivados da ingestão de substâncias alucinógenas com doentes realmente diagnosticados, o que acabava perturbando muito o paciente, né? Há um filme, inclusive, chamado Bicho de Sete Cabeças, que faz uma denúncia dessa situação, um hospital que não funcionava exatamente do jeito que o filme mostrou, porque o autor tentou justamente mostrar a inconveniência de misturar doentes dependentes químicos com doentes psiquiátricos, né? Um hospital, por sinal, um hospital espírita na cidade de Curitiba. Terceiro, mente e pensamento são elementos fundamentais para o transtorno obsessivo. A influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos é maior do que cremos, porque frequentemente são eles que nos dirigem. Isso está dito lá na abertura da segunda parte do livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espiritual ou o mundo espírita, né? Na questão 459. Na questão 460, Kardec vai perguntar: peraí, como é que eu vou saber o que é o meu pensamento e daquele que me é sugerido? E o Espírito da Verdade diz que o primeiro pensamento é o seu. E a nossa dificuldade é justamente isolar o que é o nosso, porque o nosso pensamento contínuo, muitas vezes extremamente indisciplinado como impede que a gente faça essa distinção, a não ser que nós comecemos a adotar procedimentos onde desenvolvamos uma percepção, onde através da meditação a gente comece, por exemplo, a perceber o que é que eu penso, daquilo que eventualmente possa ser fruto das correntes mentais que estão aí circulando pelo éter, né, pelo mundo invisível. A obsessão, em qualquer tipo pela qual se expressa, está profundamente vinculada aos processos mentais em que se baseiam os interesses da criatura. Então, na realidade, os processos obsessivos, eles nascem justamente na minha imperfeição espiritual, na minha imperfeição moral. Então, evidentemente, isso faz com que, como nós vamos ver daqui a pouquinho, meu pensamento se torne uma espécie de ímã que atrai para junto de mim pessoas que pensam e sentem da mesma forma. A mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete as imagens que procura. O pensamento é a base de tudo, alavanca de ligação para o bem como para o mal. E obsessão, segundo Emmanuel vai agora ampliar o conceito dado agora há pouco, é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Não há obsessão unilateral, nutrindo-se toda ocorrência dessa espécie à base de intercâmbio mais ou menos completo. Duas conexões interessantes. Isso daqui, tirado do livro Libertação a Primeira. Segundo informações do espírito que o André Luiz está nos apresentando no livro, ele diz o seguinte: a determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato com o plano espiritual, através do sono, né? E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, porque o Espiritismo afirma que você sai do corpo mesmo do simples cochilo ao sono mais demorado, na questões 400 a 412 do Livro dos Espíritos, pela influência do sono natural, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração. Neles, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, tipo homicídio, suicídio e outras práticas infelizes, né? E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Lá no livro Mensageiros, nós encontramos o seguinte: através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores,
perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor e tentações diversas. Nós vamos ver mais à frente outros aspectos disso. Muitas vezes a mente obsediada arquiva ordens e avisos do obsessor durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da consciência de limiar, que às vezes funciona como um freio, né? O sinal amarelo, ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase imediato. Um exemplo aqui interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz acompanha um cara chamado Calderaro, que é um especialista em problemas de transtornos mentais, e ele vê numa determinada casa noturna o seguinte: o ambiente sufocava, porque não só do lado de cá, evoluções ou emulações do cigarro, do álcool consumido, mas também do lado invisível, isso que ele vai dizer aí, ó. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à medida que avançávamos, porque elas se misturam às questões espirituais. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Isso aqui é 1947, hein? Nada comparado a hoje, que deve estar muito pior, né? A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se moviam era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam, no ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis, e os desdobramentos dá até para imaginar, né? Questão número 4. Numa visão objetiva do problema, o elemento essencial para a manifestação dos transtornos obsessivos são os espíritos desencarnados, né? A morte não modifica as disposições do indivíduo. Eu sou aqui um cara mau caráter, eu sou um cara corrupto, eu sou um cara, sei lá, com desequilíbrios na área do comportamento. Quando eu morro, a ficha não cai? Então aí vamos ouvir uma explicação interessante do José Xavier. Cada qual, como acontece no nascimento, tem a sua porta adequada para ausentar-se do plano físico. Na existência do corpo, começamos ou recomeçamos determinado serviço, porque a evolução é contínua, né? Nós vamos ao encontro nas próximas encarnações daquilo que deixamos insolúveis ou insolvíveis na existência anterior. Além da sepultura, continuamos a boa obra encetada ou somos escravos do mal que praticamos na Terra. Por isso, o estado mental é muito importante nas condições da matéria rarefeita que a criatura passa a habitar. Logo depois de abandonar o carro fisiológico, e incontáveis pessoas por deficiência de educação do eu, porque a gente não está aqui preocupado em educar nosso mundo interior, né? Agarram-se aos remanescentes do corpo, ficamos lá no cemitério, com a obstinação do estulto viajante que, pelo receio do desconhecido, ou pela incapacidade de usar as próprias pernas, pretendesse inutilmente reerguer na estrada a cavalgadura morta, tentando acordar o corpo, né? Mas o número de almas perturbadas de outro modo é infinitamente maior, que mostra que o painel é muito mais amplo do que a gente supõe, né? Aquela história de hospitais lá nos esperando no plano espiritual, não é para qualquer um. Não se apegam ao cadáver putrefato, mas demoram na paisagem doméstica, como Chico Xavier falou no final da vida. 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, fica escondido dentro de casa, onde se desvencilharam das células enfermas, conservando ilusões ou sofrimentos intraduzíveis. Muitos que se abandonaram à doença, fortalecendo-a e acariciando-a, porque realmente tem gente que curte esse lance de doença, sabe todos os detalhes dos medicamentos, experimentaram todos, fazem comparações com pessoas que têm mais ou menos os sintomas parecidos, né? Mas por fugir aos deveres que a vida lhes reserva, uma desculpa para não trabalhar, né? Porque por devoção e fidelidade aos desígnios divinos, que a gente nem considera. Essa história de Deus é uma utopia abstrata, longe de nós, né? Fixam longamente sintomas e defeitos, desequilíbrios ou chagas na matéria sensível e plástica do organismo espiritual, experimentando sérias dificuldades para extirpá-los, porque nós também não temos interesse, né?
Almas desse naipe, desalentadas e oprimidas, podem ser enumeradas aos milhares, em qualquer dos círculos sutis que marginam a zona de trabalho. Esse é um detalhe importante, tem inúmeros círculos, né? É os planos, subplanos e subplanos dos subplanos, de que o Chico falou lá no programa de televisão, décadas atrás, em que se delimita a ação dos homens encarnados. Não recebe, então, qualquer tipo de auxílio, essa multidão que está aí perdida, né? Então, diz o nosso amigo espiritual, quando possível, são internados em grandes e complexas organizações hospitalares. O livro E a Vida Continua, que é o último escrito pelo André Luiz, vai mostrar lá um grande hospital onde está a dona Evelina Serpa, que depois vai encontrar o Sr. Ernesto Senra nos jardins daquele hospital, né? Ambos haviam morrido e nem sabiam. Quase que justapostas ao plano terrestre comum, ou seja, onde nós estamos deve existir outros níveis de vida em outras faixas vibratórias. Entretanto, é preciso reconhecer que milhares delas se mantêm dentro das linhas mentais infra-humanas. Apesar de internados lá, a cabecinha deles ainda está entre as duas realidades, a realidade atual e a realidade abandonada, rebeldes a qualquer processo de renovação. Muitas permanecem em profundo desânimo nos recintos domésticos em que transitaram por alguns anos consecutivos, detendo-se nos hábitos arraigados da casa, inalando substâncias vivas do ambiente, né, do alimento que é produzido, cozido, que lhes é familiar, sem coragem de ir adiante. Quando mostrem sinais de transformação benéfica, que isso vai acontecer em algum momento, são de imediato aceitas em instituições educativas, nas adjacências da Terra, patenteando melhoria nas manifestações exteriores à medida que se renovam por dentro, no que condiga com o sentimento, atitude, boa vontade, no aprender os ensinos recebidos nas tarefas de autoaperfeiçoamento, ou seja, lá do outro lado também nada é de graça. Se você não mostra interesses, problema seu, fica para trás, a fila anda. Custam modificar conceitos e opiniões, mantendo-se como que paralíticas do entendimento, de vez que, estancando as energias da imaginação nos quadros terrenos, dos quais, entretanto, já se desligaram, são verdadeiros dementes para a vida espiritual, como seriam loucos para o mundo dos homens, em que reencarnassem com a memória integralmente presa aos acontecimentos, pessoas e coisas do pretérito. Tais espíritos perambulam entre as criaturas encarnadas, aqui nas ruas onde nós andamos está cheio deles, quais se fossem sonâmbulos, vivendo pesadelos e sonhos como sendo realidades absolutas, porquanto a onda mental que lhes verte das preocupações se expressa em movimento de recuo, preferem ficar presos ao passado, em busca dele, né, do passado, a que se imantam e no qual focalizam a própria consciência. Médiuns videntes referem-se a entidades desencarnadas visualizadas por eles como doentes. Isso é possível, quer dizer, eu morro desfigurado pelo câncer que me deixou um cara com 40 quilos, eu, sei lá, fui vítima de um atropelamento, de uma explosão, de um incêndio. E o que diz o plano espiritual? Os médiuns videntes estão certos. Estampam no próprio corpo espiritual, porque nós aprendemos ao longo desses estudos todos com o Espiritismo que o nosso corpo espiritual reflete a desorganização da nossa mente. Então nós teremos não só a manutenção da nossa estética se sairmos daqui normais, ou das nossas desfigurações se sairmos daqui invariavelmente atingidos por doenças que vão consumindo as nossas forças. Então, estampam no próprio corpo perispiritual sofrimentos de que são portadores. Alguns se mostram doentes mesmo, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias, ulcerações diversas são perceptíveis a rápido olhar. Sofredores trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte ou do corpo físico. Na esfera em que a experiência terrestre continua a si mesmo, porque tudo é uma continuação, a gente pensa que morreu, acabou, né? Não é assim não, vai em frente. Os problemas dessa ordem apenas se alongam.
Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando a transição da morte, às vezes nem sabem que morreram. Vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. A dona Evelina Serra, do E a Vida Continua, deu sorte, né? Porque ela foi uma pessoa íntegra, correta, boa esposa, eticamente realmente impecável. Então ela foi abrigada num hospital daqueles citados na resposta anterior. Mas a maior parte, infelizmente, não tem essa mesma possibilidade, né? Sentem-se donos de recursos que perderam a muitos e tiranos de afeições que já se distanciaram irremediavelmente do trecho do caminho que paralisaram a própria visão. Nos campos e cidades terrestres, a cada passo, topamos, melhor dizendo, antigos dominadores do solo, os grandes latifundiários, os quais a morte não conseguiu afastar das suas fazendas, magnatas da indústria que o túmulo não separou dos negócios materiais, e homens e mulheres em massa que, sem a veste do corpo, continuam agrilhoados aos prazeres e aos hábitos em que fisgaram a própria alma. Convidados à revisão do estado consciencial em que se alojam, irritam-se e defendem-se, como que nem a gente, né? Como ouriços contentes no espinheiro em que moram, quando não se ocultam matreiros no egoísmo em que se deleitam, ao modo de velhas tartarugas a se esconderem na carapaça, ao primeiro toque estranho às sensações com que se acomodam. Se insistem no socorro espiritual aos amigos espirituais de que necessitam, vomitam impropérios e cospem blasfêmias contra eles, contra os que tentam ajudá-los. Não deixam de ser doentes e loucos, agindo contra si mesmos e solicitando amparo. Sentem-se vivos, tão vivos como na época em que se embebedaram de mentira, fascinação e poder. Mais duas conexões. Primeira, homem maduro, casado, acusando em casa noturna inesperada indisposição, de um mal-estar, como se estivesse sob o impacto de súbito desfalecimento durante o encontro que mantinha com mulher bem mais jovem. O que determina isso? A ação de espírito desencarnado, que no caso é o seu sogro, na presente existência, esmurrando-lhe a face, ao surpreender em atividade extraconjugal durante a madrugada, com mulher bem mais jovem, enquanto a sua esposa experimentava os sofrimentos físicos e morais do câncer que evoluía em seu corpo físico. Caso seguinte, caso 2. Homem, 45 anos presumíveis, abatido, acometido de tremores, suando, desferindo gritos de terror, corpo encharcado de álcool do qual é dependente. O que causa isso? Ação de 4 entidades desencarnadas que o submetiam aos seus desejos, alternando-se, uma a uma, para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, ou seja, o bebaço lá não está sozinho, sempre tem gente compartilhando com ele aquele momento e às vezes induzindo ele ao consumo, de uma forma incessante, do álcool, da droga, do cigarro, no que sentiam um singular prazer. Atuavam particularmente na estrada gástrica, segundo descrição do Dr. André Luiz, inalando a bebida a volatizar-se da cárdia ao piloro. Questão número 7. A presença de desencarnados doentes aos espíritos encarnados são então a causa dos transtornos obsessivos? Diz a espiritualidade que os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos. O Paulo de Tarso tinha falado isso lá no passado, que por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, espiando nossos atos, lendo nossos pensamentos, uns para nos fazer o bem, outros para nos fazer o mal. Pela inferioridade física e moral do nosso globo, na hierarquia dos mundos, os espíritos imperfeitos aqui são mais numerosos que os superiores. Entre os espíritos que nos cercam, há os que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre nosso pensamento, aconselham-nos e cujo impulso seguimos sem nos apercebermos. A gente é mais ou menos conduzido por esses seres. Ligam-se a espíritos inferiores, àqueles que os ouvem. Nós prestamos atenção nessas sugestões que, de uma certa forma, perpassam o nosso fluxo mental, né, de pensamentos, e prestando atenção a gente se conecta, junto aos quais tem acesso e aos quais se agarra.
Se conseguirem estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com seu próprio espírito, fascinam-no, obsediam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma criança. Então, portanto, não precisa ter vínculos no passado remoto, basta apenas ter a tendência na presente existência. A obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores, porque a gente às vezes ouve um ou outro falar umas bobagens aí, de que espíritos superiores são capazes de exercer obsessão sobre nós, criaturas encarnadas. Então já está esclarecido aqui por Kardec que não existe essa possibilidade. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento, pelo contrário, respeitam o seu livre-arbítrio. Aconselham, sim, combatem a influência dos maus na medida do possível, se afastando, desde que não sejam ouvidos. Problema de cada um. O grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação, que o Kardec mostra como sendo uma coisa progressiva, né? A chegar, por fim, na subjugação, que é o domínio quase que completo do desencarnado, ou dos desencarnados sobre o encarnado, que nesse estágio muitas vezes vai parar em estabelecimentos de atendimento mais específico. A visita regular aos templos religiosos não pode servir de preventivo ou remédio desse envolvimento aos encarnados? Diz o plano espiritual. A mente após a morte física continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável, ou seja, é importante, formando um ambiente propício à ascensão espiritual com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados, que a ele assistem, com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem. A gente nem sempre tem essa noção, sem um veículo denso, sequiosas de reconforto. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais, através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Mais duas conexões. Uma informação interessante dada pelo André Luiz no livro Mensageiros. A Rua é um repositório de vibrações antagônicas em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista da maioria dos transeuntes lançar em circulação não só as colônias de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. E aqui do André Luiz, também do Missionários à Luz, no ambiente doméstico, por exemplo. Os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso, esse dado é importante, são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas de paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. No mesmo livro ele vai dizer que os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. E a gente lembra não só do E a Vida Continua, né, da Dona Elisa e do Desidério, Dedé, mas também do Dona Flor e seus dois maridos, né, do cara que era apaixonado lá pela mulher do, acho que é farmacêutico, né, que é o Mauro Mendonça, e o José Will, que dormia no meio dele da Sônia Braga, né. Os viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados pelo cozimento o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal, já que mais, esse detalhe é importante, já de 1945, mas até hoje a gente não prestou atenção, 70% da alimentação comum o encarnado capta pelos condutos respiratórios. 9. O conhecimento propiciado pelo Espiritismo pode ser um antídoto para prevenir esses transtornos? Isso para nós aqui é demais, ó que legal.
O título de espírita atualmente vale para o cristão redivivo, envolvendo a inadiável obrigação de socorro ao mundo. Essa é a cereja do bolo, maior que vem depois. E todos que já receberam o conhecimento da justiça divina, através da reencarnação, e a certeza da imortalidade da alma, constituem vasta frente de servidores com o dever de ajudar a humanidade que se debate no caos. Quem faz, né? Para que estejam, porém, investidos do poder que semelhante mandato faculta, é indispensável não apenas, blá blá blá, né, pregar o Evangelho, que a gente vê todo mundo aí falando bonitinho, escrevendo livros, mas incorporá-lo a si mesmos, para que a nossa vida fale mais alto que as nossas palavras. E aqui está a parte mais chocante. Nas vastidões obscuras das esferas inferiores, que devem ser muitas, né, muitos umbrais por aí, choram os soldados que perderam inadvertidamente a oportunidade da vitória. São aqueles que transitaram no luminoso carreiro da doutrina, exigindo que o céu baixasse até eles, sem coragem para o sacrifício de se elevarem até o céu. Permutando valores eternos pelo prato de lentilhas da facilidade humana, precipitaram-se no velho rochedo da desilusão, a que se prendem pelo desespero e pelo arrependimento tardio. Existe um livro chamado Fotos Espíritas, do Augusto César Neto pelo Chico Xavier, que vai falar de uma visita junto de Batuíra a um determinado hospital no plano espiritual, e conversando lá com um dirigente no seu escritório, eles ouvem no pátio várias criaturas bravejando, lamentando, xingando, né? E aí o Augusto pergunta, autorizado pelo Batuíra, quem eram aqueles, se eram realmente criaturas que tinham sido corruptos, e o espírito que dirige a instituição diz que, na verdade, são aqueles que conheciam a mensagem de Jesus, brigavam por Jesus, mas na vida prática eram pessoas absolutamente opostas ao que pregavam. E eles entram no plano espiritual com um transtorno psiquiátrico, cujo tratamento estava difícil de encontrar um caminho. Eles estavam estudando ainda para tratar isso, para depois levar os seres a fazerem uma autoavaliação do tempo que tiveram para viver aqui e simplesmente não fizeram aquilo que deveriam, na lição de casa. Como o pensamento funciona como tomada de ligação? Esse detalhe aqui está explicado mais minuciosamente no capítulo 7 do livro Céu e Inferno de 1865, que fala do Código Penal da Vida Futura. A culpa, consciente ou inconscientemente instalada no domicílio mental, emite ondas que sintonizam com inteligências doentias, é o ímã, habilitando-a a intercâmbios mórbidos. A obsessão resulta da união por afinidade de ambos os parceiros. Se não tiver isso, nem a comunicação mediúnica acontece. Cada qual estará em seu grupo e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidades. Somos mecanicamente, interessante esse detalhe, impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco com os nossos problemas. Atraímos os espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos por ele atraídos. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Mais 2 casos. Mulher desconfiada e abatida, corroída pelo ciúme em relação ao marido, que procura controlar com perguntas e cobranças em relação ao seu tempo. O que causa isso? Ação de entidade feminina, ignorante e infeliz, a ela imantada, perseguindo e subjugando-a, para conseguir deplorável vingança, inclusive durante o sono físico, através do qual se serve para controlar-lhe a vontade por meio de diálogos em que emprega toda a sua astúcia em argumentos convincentes. Outro caso, mulher, 25 anos, cabelos em pesalinho, semblante torturado, expressão de inquietação e pavor nos olhos escuros. O que causa? Ação de entidade feminina que lhe controla as impressões nervosas, obliterando os núcleos de força
através de fios cinzentos que fluem da cabeça, envolvendo-lhe o centro coronário, que é o ponto de ligação entre o visível e o invisível, movida pelo ciúme da encarnada por tê-la substituído na condição de segunda esposa do seu ex-marido, além do desejo de vingança por sabê-la intencionalmente negligente no caso de afogamento do seu enteado. A afinidade, então, funciona como ligação entre encarnados e desencarnados nos processos de perturbação entre ambos? O perispírito, diz Allan Kardec, irradia ao redor do seu corpo físico, formando uma espécie de atmosfera ou campo vibracional, impregnado de qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam pelo contato desses fluidos a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou não. Os fluidos tendem a confundir-se, essa energia tende a se misturar ou a repelir-se, segundo sua natureza semelhante ou solução de alguns problemas pela doutrina espírita dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra, elas se adivinham e compreendem sem conversar. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que segue a humanidade visível. Pelo pensamento, os homens encontram no umbral os companheiros que se afinam com as tendências de cada um. Está no livro Nosso Lar. Toda obsessão começa pelo esboço vago do pensamento alheio que nos visita, passa ali meio que desapercebido, de uma forma discreta ou oculta. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se painel vigoroso quando se fixa naquilo do qual assimilamos pelos invisíveis que nos aproximam, os apelos invisíveis que nos aprisionam, melhor dizendo. Pelos mesmos dispositivos da lei da afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão um anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Assimilamos dos outros o que damos de nós. Entre emissão e recepção prevalece o imperativo da sintonia, tem que ter. Atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. Determos-nos em qualquer aspecto do mal é aumentar-lhe a influência sobre nós e sobre os outros. Acumuladores, retemos forças construtivas ou destrutivas que geramos e nos mantém em determinados quadros assim, mentais negativos ou positivos. Bom, pensamentos emanam do ser impregnados de emoções. Kardec fala isso, inclusive, lá quando aborda a questão da prece no penúltimo capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Numa análise mais precisa, por serem geralmente opostos às leis de Deus inscritas na consciência de cada um e também tendo a amplitude do nível evolutivo que cada um de nós reflete, são fatores enquadrados na culpa citada há pouco, sentimentos aviltados como a calúnia, maledicência, cólera, ciúme, censura, sarcasmo, intemperança, licenciosidade, estabelecem comunicação espontânea com os poderes que os representam nos círculos inferiores da natureza, ou seja, nós estamos atraindo todas aquelas influências, criando distonias e doenças, resultando em fobias e fixações do ponto de vista mental, desequilíbrios e psicoses a evoluírem para a alienação mental declarada. Possuindo pontos vulneráveis, toda vez que o mal se nos associa a essa ou aquela ideia, teremos o mal de volta a nós mesmos, agravando-se doenças e fraquezas, obsessões e paixões. Nosso organismo perispiritual pode ser comparado aos polos de um aparelho eletromagnético. O espírito encarnado sofre a influência inferior, através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores através do cérebro e do coração. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. Mais duas conexões. Mulher, jovem, revelando angústia e inconsciência sob forte irritação
desarmonizando o ambiente para a preocupação dos encarnados presentes. O que determina isso? A ação de diversos perseguidores desencarnados, impondo-lhe terríveis perturbações, secundando o outro, revelando um quadro psicológico de satânica lucidez, maneiras cruéis, colado ao seu corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica, vingando-se de gesto assumido em existência passada, em que ela, por simples capricho, vendeu-lhe esposa e filhos, à época escravos de sua propriedade. Próximo caso, mulher desencarnada, despertando após a morte, cercada de seres monstruosos que a arrebataram em verdadeiro torvelinho por prolongada faixa de tempo. O que causou isso? Ações levadas a efeito na existência recém-terminada, em que, abusando do poder econômico, exerceu a autoridade com crueldade e rigor contra escravos de sua propriedade, impondo a morte no tronco de servos, objetivando o castigo geral, separando mães cativas de seus filhos, vendendo-os por questões de harmonia doméstica, sentindo-se apoiada nas decisões, nos argumentos de um padre que lhe fora confessor. Está no livro Nosso Lar. 13ª questão. Em sua avaliação, Allan Kardec concluiu que a obsessão simples pode evoluir para outros estágios. Quais são e qual a amplitude? Pode evoluir para a fascinação, que é uma espécie de ilusão produzida, ora pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. E esta ilusão produz um logro sobre as coisas morais, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem, e a subjugação ou possessão, uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, impelindo a pessoas mais desarrazoadas ações e, por vezes, as mais contrárias ao seu próprio interesse. Essa amplitude pode se manifestar de forma individual ou coletiva. Coletiva, nós temos dois exemplos bacanas aí para citar. O primeiro deles está no livro Dramas da Obsessão, do médico Dr. Bezerra de Menezes, através da Ivone do Moral Pereira, que é o caso de uma família inteira que está sendo induzida, arrastada ao suicídio. Já tinham 2 morrido por conta disso, havia uns remanescentes quando começa uma ação tentando reverter o quadro. E, na verdade, passava esse grupo reencarnado, né, esse grupo de família, por ex-inquisidores da Idade Média que tinham dizimado uma família inteira de judeus em Portugal, Espanha, né, por conta de perseguições religiosas. O outro caso acontece na famosa ilha de Madagascar, que até virou um desenho animado recentemente. Havia morrido na ilha a rainha, que dominava lá todo aquele povoaréu, e havia, evidentemente, sucedido a um filho, que era um príncipe, que tinha ideias mais arrojadas, buscando o desenvolvimento através da aproximação com, justamente, os países mais desenvolvidos, conhecidos por ele. Acontece que a Saravanola, que era a mãe, ela, na verdade, não concordava, preferia que o status permanecesse da forma como estava. E o que é mais curioso, pelo que o Kardec descreve, porque ele está apenas analisando os fatos que ocorreram lá. Do interior daquele país para a capital, foi crescendo um movimento, digamos assim, induzido pelo plano espiritual inferior, uma espécie de uma convulsão coletiva, que fez com que aquela legião que foi se dirigindo na direção da capital fosse se, de uma certa forma, alimentando da ideia de que o príncipe deveria ser destruído, o que realmente acaba acontecendo. Então é um caso de obsessão coletiva, político aí, né, política, e que na verdade, de uma certa forma, explica até alguns acontecimentos observados na atualidade aqui no nosso país, né? Existe uma obsessão coletiva refletindo a luta que também acontece nos bastidores da invisibilidade, como foi dito lá em 1868, no livro A Gênese. Em 1866, em abril, no dia 23, uma mensagem fazia prognósticos do futuro, que o Kardec aproveitaria da revista de outubro e depois serviria para
justamente construir o capítulo 18 do livro A Gênese, né? Mais duas conexões. Homem, 40 anos, relaxado da própria apresentação pessoal, afastado da convivência afetiva, apegado aos lucros materiais exagerados, possuidor de grandes somas bancárias, crendo somente no poder do dinheiro para solucionar as dificuldades da vida, submetendo esposa e filhos a duras necessidades, receoso de perder os haveres que doentiamente defendia e multiplicava, inclusive enquanto liberto parcialmente do corpo pela hipnose do sono. Quer dizer, o cara não te dava tréguas, né? O que causava isso? Ação coordenada por dois espíritos desencarnados, tios do mesmo na atual existência, afogados em provocado acidente de barco pelo próprio irmão, para usurpar-lhes os haveres, na verdade, que é o pai do obsediado, o qual formou a personalidade do filho, tendo a si mesmo como modelo de ambição e avareza. Caso número 8. Mulher, idade avançada, cabelos grisalhos, corpo magro, rosto enrugado, senilidade mental aparente nas falas desconexas proferidas com voz alterada. O que causava isso? A presença espiritual mediunicamente registrada ao seu lado, na cama que ocupava, o qual ali se instalara desde muitos anos antes, né? Logo após a sua morte, aparentemente acidental, durante caçada esportiva com amigos. 14ª questão. Qual a maneira de ação dos obsessores? Bom, segundo a revelação da espiritualidade, eles procuram conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Identificado o reflexo da criatura, que estampa-se no seu própria atmosfera perispiritual, superalimentam-na com excitações constantes, robustecendo-lhes impulsos e quadros já existentes na imaginação, criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhes dessa forma a fixação mental. Semelhante processo cria e mantém facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Quando, por falta de tempo, não possam criar as telas pretendidas com os fins visados, por intermédio da determinação hipnótica, situam-no no convívio da criatura entidades que se lhe adaptem ao modo de sentir e ser. E o Divaldo Pereira Franco, no livro Nos Bastidores da Obsessão, faz uma referência à tecnologia utilizada em processos obsessivos, com a implantação aqui na região do cérebro, do sistema nervoso do encarnado, de determinadas peças, né, que fazem com que remotamente elas sejam, de uma certa forma, induzidas a comportamentos, no caso lá, suicidas. E no livro do Robson Pinheiro, na época que ele começou, tem um livro muito interessante, chamado Tambores de Angola, onde existe um engenheiro que também experimentava um quadro obsessivo bastante assim, acentuado, que era teleguiado remotamente por entidades que trabalhavam para desestabilizar. Além da situação do espírito desencarnado, quais os facilitadores oferecidos pelos encarnados, que somos nós, para a instalação de processos ou transtornos obsessivos? Além, é claro, da condição mental-emocional do encarnado, podem ser elencados como fatores indutores. Primeiro, substâncias aditivas, álcool, drogas, comportamentos emocionais, como a troca de energias, comportamentos sensoriais, como sexo, alimentação, desejo de vingança por divergências originadas em vidas anteriores ou talvez até atuais, lesões afetivas, por exemplo, prejuízos financeiros, ações coletivas objetivando disseminar a desordem do ponto de vista familiar ou social, dificultando a evolução planetária, que é uma das grandes preocupações daqueles que estão na condição de espíritos ainda retardatários, que estão tentando evitar essa transposição
do planeta Terra da condição de expiação e provas para o mundo de regeneração, através de várias providências que a gente observa em vários comportamentos políticos, sociais no mundo inteiro. Homem idoso, dormindo, suando frio, produzindo ruído singular, demonstrando, embora adormecido, impressões de doloroso pavor, gritos gragudos, escapando-lhe da garganta, sufocando-se angustiadamente, sugerindo estar vivenciando um pesadelo cruel. A causa é a presença ao seu lado de entidade singular, trajando vestes absolutamente negras, atraído pelo encarnado através de comentários inverídicos sobre o desencarnado, feitos durante o jantar da noite anterior junto aos familiares, aos quais expunha de forma distorcida intimidades confidenciadas pelo amigo desencarnado quando esteve aqui na nossa dimensão. Caso seguinte, o homem com espírito parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob cobertas quentes, revelando posição de relaxamento semelhante aos viciados em entorpecentes. O que causava essa visão, que nós estamos vendo do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, é essa que está dita aí. A presença de 3 entidades femininas em atitudes menos edificantes, atraídas para a atmosfera pessoal do encarnado através de mentalizações na área da sexualidade desequilibrada no dia anterior, que ele não conseguiu extravasar, ou seja, dar vazão. Então o que acontece é que agora está sob a influência daqueles espíritos que ele atraiu, como a gente viu ser possível ali atrás. 16ª questão. Com base no comportamento social, quais os indícios da manifestação dos transtornos obsessivos? Algumas situações aí descritas pelos espíritos, né? Aliás, isso aqui está no livro O Sétimo Selo, viu? Deixa eu ver se eu interessa em conhecer aí. A desestruturação familiar. O descontentamento e desencanto resultante de críticas sofridas ou feitas. Ânsia dissimulada pelo poder. No fundo, todo mundo gosta e quer mandar. Encantamento e deslumbramento por si mesmo. A pessoa se acha. Atração e fixação em temas ligados à sexualidade desequilibrada, como sexo promíscuo, fora do casamento. Na mente de pessoas pervertidas, desejo de prazer, custe o que custar. 6º, agressividade descontrolada no trânsito, em casa, no trabalho. Interesse anormal por minúcias de crimes bárbaros, violências passionais. 8, crescimento incessante do consumo de álcool, drogas, sexo descompromissado, liberação dos sentidos primitivos. 9, vulgarização pela TV dos costumes através de programas como fachadas populares, exaltando valores supérfluos, liberalidade sexual, importância do sucesso a qualquer custo, despropósito dos bons princípios, astúcia para levar vantagem em tudo e enaltecimento de futilidades e dos falsos heróis, que é o que a gente vê nos Big Brothers da vida. Como a pessoa pode se prevenir contra quaisquer transtornos obsessivos ou testar se as terapias a que se submete estão funcionando, tipo uma terapia num centro espírita, né? Em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, prestes a cair sob cadeias obsessivas, caso realmente deseje, porque às vezes a pessoa quer, mas quer terceirizar a solução do problema, não quer fazer nenhum esforço. Caso realmente deseje livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e amparo, tem que ter uma noção do que está acontecendo. Entretanto, para que se obtenha luz e auxílio, é indispensável adote atitudes fundamentais. Ela tem que sair, tem que ser ativo, proativo, não passivo. Estudar e raciocinar. Raciocinar quase ninguém gosta, né? A fim de se instruir, trabalhar e servir para merecer, porque aí, nesse trabalho, você muitas vezes atrai para si a simpatia de espíritos mais elevados, que vão tentar te poupar de determinados desconfortos provocados, induzidos por espíritos com os quais você sintoniza ainda. Você está criando resistência. A vacina da alma, esse trabalho e serviço, aliado ao estudo e raciocínio. Agora, para testar se os tratamentos a que se submete estão funcionando, verifique, primeiro, se você já consegue dispensar aos outros o tratamento que desejaria receber.
Se adia a execução das próprias tarefas, está sempre empurrando para depois. Se reconhece que toda criatura humana é imperfeita quanto nós mesmos, ele tem direito de ser o que ele quiser, não tem que me perturbar com isso. E que por isso não nos será lícito exigir do próximo testemunhos de santidade, esperando que o outro modifique para que eu me modifique, e grandeza na passarela do mundo. Se guarda a fidelidade aos compromissos assumidos, não começar hoje para amanhã, ou para depois de amanhã, porque nós somos assim, né? A gente acha legal, tudo se envolve, mas quando começa a se tornar muito repetitivo, tudo na vida é assim, a gente desanima, né? Se cultiva a pontualidade, se evita contrair débitos, se orienta a conversação sem perguntas desnecessárias. Você fica, às vezes, fazendo uma pergunta que não tem nada a ver, nem que te interessa, né? Se acolhe construtivamente as críticas de que se faz objeto, se fala auxiliando ou agredindo a quem ouve, se conserva ressentimentos, guarda lá dentro para na primeira devolver, se sabe atrair amigos e alimentar afeições, se mantém o autocontrole na vida emotiva como base da sua dieta mental. Todos os espíritos em evolução, que somos todos nós, têm a própria cota de obsessão, em maior ou menor grau, e todos estão trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste do processo desobsessivo, citado aí pelo nosso amigo André Luiz, a fim de que observe em particular como é que a gente está indo nessa tentativa de criar a resistência necessária para não cedermos com tanta facilidade à influência dos espíritos mal intencionados. Mais duas conexões. Homem, idade madura, investigador de polícia aposentado, dando mostra de graves perturbações, evidente doença nervosa, suor frio a banhar-lhe a fronte, extrema palidez, revelando-se torturado por pavorosas visões no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo, provavelmente maldades que ele fez no exercício do poder, né? Está cheio de nego assim aí, principalmente na área da polícia, né? Ações no exercício de sua função, onde, ao longo dos anos, humilhou e feriu, procedeu de maneira cruel, atraindo a ira de muita gente, isolando-se, contudo, do remorso, que a gente consegue fugir da nossa própria consciência quando a gente quer, né? Mas chega uma hora que você vai ter que encontrar ela, que é ali o caso do homem já relaxado mental e emocionalmente. O que lhe poupou dos pensamentos de indignação das suas vítimas, imagens que passaram a circular-lhe a atmosfera psíquica, esperando o ensejo de fazer-se sentir. Com a proximidade da senectude física, meditando sobre os caminhos percorridos, porque tem uma hora que você vai olhar para trás e vai ver, pô, mas o que eu fiz da vida, né? Abriu grande brecha na fortaleza em que se entrecheirava, libertando subitamente as forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida, quebrando-lhe a fantasiosa resistência orgânica e as energias desequilibradas da mente em desvario. Desequilibraram os órgãos mais vulneráveis do corpo físico, especialmente o sistema nervoso e o fígado, que traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Caso seguinte, jovem, 12 anos, filho único, atacado por uma espécie de paralisia infantil desde os 2 anos, que lhe deformara as pernas, tornando-as tortas, unidas pelos joelhos, braços arcados e retesados, fisionomia abobalhada, como que entumecida por um esforço ignoto, sendo, além de tudo, mudo. Esgotados os recursos científicos dos médicos consultados, levado a um centro espírita, 3 médiuns videntes presentes perceberam uma forma escura e compacta cavalgando o rapaz, como se ele nada mais fosse que um animal de sela, visto que até as rédeas e o freio na boca existiam estruturados na mesma sombra escura. O enfermo, com efeito, mantinha o dorso curvado, como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro, chorando por dores musculares, lombares, de ouvido, garganta, e tudo indicava uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial que o infelicitaria para sempre. O que causava isso? Ação de espírito de antigo escravo africano,
subjugado e castigado por seu senhor, ora encarnado, sob a alegação de que chumbo barganhado não dói. Nas manifestações havidas, o chamava Nhonhô Teodoro Vieira, identificado pelo pai do jovem como bisavô do rapaz, pequeno fazendeiro possuidor de alguns escravos e que, por dedução, era a reencarnação do mesmo personagem. Finalizando, podemos fazer um resumo, como conclusão do tema tratado nesse trabalho? Podemos, né? Primeiro, a memória é um disco vivo e milagroso que vai registrar tudo que você faz e vai conservar, depois de largar essa carcaça aqui. Aqueles dados serão transferidos da memória biológica para a memória perispiritual e dessa para o espírito. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos, ou seja, nada se perde. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Segundo, os espíritos existiram em todos os tempos, representaram o mesmo papel, pois isso está nas leis da natureza. A prova é o grande número de pessoas obsedadas, possessas, antes que se cogitasse de espiritismo e médiuns. A ação dos espíritos bons e maus é, pois, espontânea. Terceiro, somos, nós seres humanos, fulcros geradores de vida com qualidades específicas de emissão e recepção. 4. Obsessão é um processo semelhante ao da hipnose. 5. O campo mental do obsessor cria no mundo da própria imaginação as formas de pensamento que deseja exteriorizar. 6. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, usando as forças positivas da vontade, colore-os com recursos de concentração de sua própria mente e, aproveitando a poderosa energia mental, projeta-as como um hipnotizador sobre o campo mental da vítima. Esta transforma as impressões recebidas, reconstituindo as formas de pensamento plasmadas nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos que desempenham o papel de antenas específicas, a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos, num perfeito jogo alucinatório, em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente. Essa última informação do livro fantástico chamado Ação e Reação. E acho que aí nós terminamos.